Para você que acompanha o meu trabalho já há 13 anos nas emissoras de TV por assinatura aqui da cidade, você sabe que o Marcelo Sampaio é uma das personalidades que eu mais vezes entrevistei. O Marcelo participou da minha carreira desde o começo, desde a época da TV universitária. Então, se eu tenho 13 no ar, 13 para 14 a 13, o Marcelo participa dos meus programas, sempre com suas opiniões, sempre trazendo um pouco de humor, que é o que ele faz também no meu site, no Jornal Multimídia. O jornal tinha, acredito eu, que aproximadamente um ano quando ele surgiu. Já estamos com 14 de jornal praticamente, e ele está com a gente há 13. Então, é muita história, uma convivência, a gente se fala sempre que pode pelo telefone, e todo esse carinho dessa amizade se estende hoje a Ioná, que é a esposa dele, que é uma pessoa divertidíssima também, que trouxe um novo colorido para a vida do Marcelo. Então hoje, mais do que uma entrevista do dia a dia, vocês estão vendo de fato aqui um encontro de amigos, até porque o Marcelo agora, depois de muita pressão dos amigos, porque escreve muito bem, se expressa muito bem, acompanha e dá opinião na produção literária dos seus amigos, então está chegando aqui o primeiro filho, podemos assim dizer, desse universo literário do Marcelo, que é o Amálgamas da Memória. Por que esse nome, Marcelo? Obrigado pela visita. Prazer, Antônio Filho, estar mais uma vez, pela primeira vez, na Plena TV com você, do Grupo Folha da Manhã. E olha, Amálgamas da Memória. Amálgamas é aquela substância que o dentista usa muito, né, para poder dar liga. Então, mas é uma liga que não é tão uniforme assim. Então, pega aqui, pega ali, vai para cima, vai para baixo. É uma memória, vamos dizer, sem aquele ordenamento cronológico. Então, eu achei que Amálgamas fica um nome bem bacana para as minhas memórias. Editora Autografia, da qual também sou filho, né? Tenho o meu livro publicado lá também. O que nós temos aqui? O Marcelo é uma pessoa de milhões de histórias na vida, como professor, como pesquisador, como ator. Enfim, são milhares de faces. O apaixonado que ele é pelo carnaval, valorizando os nossos artistas aqui da cidade, que muitas vezes não tinham palco, né? E ele há muitos anos o faz, tanto na televisão quanto nas emissoras de rádio pelas quais participou, no site dele, que é o canavaldecamps.com.br. Enfim, tem pessoas que conhecem várias épocas da vida do Marcelo, seja no teatro, tempo do jornal A Cidade, com Geração da Cidade. Então, o que da vida do Marcelo tem aqui? Esse foi um problema, né? Porque falar dos meus 53 anos de vida ficaria muito longo. Então, eu já decidi não fazer um índice completo, tipo currículo a respeito da minha pessoa. Eu elegi 50 temas. E aí, em 50 capítulos, eu falo um pouquinho de diversas questões, como, por exemplo, carnaval, samba, magistério, desfiles de moda, colunas sociais, televisão. Então, eu fui escolhendo esses temas e escrevendo um pouquinho. Na verdade, são capítulos pequenos. Eu até costumo brincar dizendo que quem nasceu com apenas 2 testículos, com S, e escrever um livro com 50 testículos com X, já é uma evolução e tanto. É verdade, mas é muito divertido. E o legal é que ele já havia me falado desse projeto do livro em diversas ocasiões. A própria Ioná me confidenciou que quando eles se conheceram, logo na primeira hora você falou dessa obra. Quer dizer, isso já era uma coisa que estava em curso há muito tempo. Eu tinha uma ideia de lançar quando eu completasse meus 40 anos de idade, porque diziam que, olha, a era dos começa com 40, depois 50, 60, 70, 80, 90. Mas aí, quando eu pensei isso, eu tinha 39 anos. Completei 40 com pouca coisa escrita. Aí passou aquela data redonda, pensei, com os 50 anos eu vou lançar. Mas mais uma vez, só voltei ao projeto com 49 anos. Aí não consegui lançar com 50. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou terminar esse livro logo, vou lançar sem data redonda. Então eu completei 53 anos, que não é um número redondo, e acabei lançando essa minha autobiografia, que eu costumo dizer que ela é quase psicografada, porque eu me considero, como dizia o saudoso jornalista Paulo Francis, uma pessoa tecnicamente morta. Eu me lembro que o Marcelo me concedeu uma entrevista alguns anos atrás, e ele falou que... Eu falei, Marcelo, como é que está a população no mundo hoje em dia? Né? As pessoas são cada vez mais difíceis de se Falei que lidar. só 10% valia a pena. Hoje eu estou achando que uns 5%. No Brasil, então, começar pelos políticos. Não, político, falando população no geral. Político dá número decimal, 0, alguma coisa. É verdade, é verdade. Agora, o que você tem assim um carinho especial? Você começou escrevendo, falou, isso aqui me toca muito.
que te emocionou? O Marcelo é um homem que a gente sempre vê com esse jeitão dele e tal. Teve algum momento que o Marcelo se emocionou escrevendo algum pedaço aqui? Eu me emocionei em vários. Inclusive, eu sou daquelas pessoas que chora quando tem uma coisa muito linda acontecendo, quando ocorre... Uma alta revelação, a gente vê o Quando Marcelo com esse ocorre jeitão dele. uma tristeza grande, eu também choro. Eu sou um chorão, na verdade. Estamos descobrindo agora, minha gente. Nas minhas palestras, eu não tenho das minhas palestras. Rapaz, lá no FDP, no segundo FDP, quando eu falei de Geraldo Gamboa, embarguei a voz, as lágrimas vieram, um saudoso amigo sambista Geraldo Gamboa. Aí, nesse livro, tem um capítulo muito especial, que é quando eu falo da morte da minha tia materna, a Glorinha Sampaio. Ela, solteirona, sempre morou com o meu pai, que era o seu irmão mais velho, a minha avó, que era a mãe deles, e aí ela me criou. Eu sofri mais com a morte da minha tia do que a morte da minha própria mãe, Antônio. É uma pessoa muito importante, realmente. Muito. Você sempre falou então, dela. Ela tem um capítulo sobre a morte dela. Eu até acho que é uma das frases mais bacanas que eu escrevi no livro. Eu falo assim no final: tia Glorinha não era ninguém, mas nunca existiu alguém como ela. Eu gosto de fazer essas brincadeiras semânticas, né? Ela não era ninguém porque ela era uma pessoa professora, aposentada, mas ela altamente competente. Eu já entrei na escola alfabetizado por ela em casa, mas ela era o seguinte: se tinha uma fila, ela não gostaria de ser nem a primeira nem a última. Ficar no meio, para não chamar atenção, Marcelo. Aquela pessoa discreta. Para não chamar atenção. Não é bom ser nem a primeira nem a última da fila. O bom é ficar no meio. Foi um dos ensinamentos que ela te passou. Mas eu acho que eu fiquei meio exibido demais da conta. Outra passagem, uma outra entrevista muito interessante, alguns anos atrás, a modéstia vai indo embora, né, Marcelo? Eu falo aí que eu só tenho 2% de modéstia, mas garanto que estou fazendo tudo para me livrar destes 2%. E o Ana acha o que disso? Olha, eu não sei, mas ela casou comigo, então ela já sabia como a coisa seria, né? Acho que foi uma jogada de alto risco. Tem um capítulo sobre o nosso casamento aí, provocado pelo Gustavo Sofiati, porque eu fiz um capítulo falando dos nãos que eu me orgulho muito mais do que os sims. Por exemplo, fui convidado para ser presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima por 2 governos diferentes e recusei por não concordar pelas suas políticas culturais. Fui convidado para jantar com Ike Batista quando ele estava na crista da onda lá em São João da Barra. Recusei porque eu não gosto de andar mal acompanhado. E fui convidado para receber a medalha Benta Pereira na Câmara Municipal de Campos pelo saudoso meu amigo professor Sérgio Diniz. E eu disse: Sérgio, vamos fazer o seguinte, fingiremos que não houve esse seu telefonema com este convite, porque eu não estou interessado em receber uma medalha e conviver com alguns pares muito estranhos que você tem lá na Câmara, porque eu não sou avestruz. Porque o avestruz, né, engole pedra com a maior tranquilidade. Eu não sou avestruz. Aí eu recusei a maior honraria da nossa Câmara Municipal, que é a medalha Benta Pereira, porque para os campistas é a Benta Pereira, para os não campistas é o título de cidadão campista, né? Então, eu fiz um capítulo sobre os meus nãos. Aí Gustavo Sofiati me sacaneou. Pô, você falou dos seus nãos, inclusive o pós-fácil do livro é dele. Ele falou assim: pô, você fala dos seus nãos, mas deu o sim mais temido, que é num casamento e no altar. Aí eu tive que fazer um capítulo. Não, olha, detalhe, quem conhece o Marcelo sabe que ele namorou e como namorou. Em Campos dos Goitacazes, quantas meninas bonitas da coluna do Marcelo andavam Foram com 748 mulheres beijadas numa lista. Deus do céu. Quase que uma antítese do index da Contra-Reforma Católica no Concílio de Trento. Pai do céu. E o interessante é que elas iam morrendo uma cruzinha. Como é que é? Tinha uma... Tinha cruz para as que já tinham falecido, para não correr o risco de ligar para casa para combinar uma saída e a mãe dizer: poxa, ela faleceu. Seria muito desagradável, né? E também tem um xizinho para as que foram além do beijo. Olha isso. E Ioná logo teve acesso a esse caderno. Eu fui logo no primeiro dia que eu a conheci, não tinha nem acontecido o primeiro beijo ainda, eu já fui falando tudo. E ela conseguiu inédito, gente. Conseguiu casar com o Marcelo. Os bichos filhos também estão aqui no livro, são citados. Claro, nominalmente. De vocês pelos animais é algo assim, formidável. E a gente percebe essa reciprocidade. Eles adoram também a festa que eles fazem, nas festas que o Marcelo e a Ioná fazem na casa deles, para os amigos. Tem o Centro Cultural Marcelo Sampaio aí, tem o Jornal Multimídia. Tem um monte de coisa aí. Na verdade, não tem tudo, mas tem um pouquinho de cada coisa. Se tivesse tudo, teria que ser uma enciclopédia em vários fascículos. Tem coisas aí que são polêmicas, por isso que eu digo para as pessoas, eu acho que os amigos têm que comprar o livro,
para poder me prestigiar. Com certeza. E os inimigos para terem mais subsídios para continuarem falando mal de mim. E quem gosta do seu trabalho, que acompanha o seu trabalho esses anos todos, não é mesmo? Em milhares de janelas, seja o colunismo social, seja o programa na TV, as participações no rádio, o site do Carnaval de Campos, as coberturas de carnaval, a sala de aula como professor. Acho que todo mundo que conhece o Marcelo deve adquirir o livro. Olha, qual é o caminho para ter? O que eu escrevo sobre teatro, carnaval, coluna social, jornalismo, aí vai criar polêmica com algumas categorias profissionais, inclusive vai dar um bafafá danado. Mas assim que é bom, né, Marcelo? Você sempre teve esse rótulo de polêmico. Porque eu falei que eu nunca perdi, em um dos capítulos eu digo que se eu morrer, eu morro com uma certa tranquilidade, porque eu nunca perdi tempo em academias de ginástica ou shopping centers. É verdade, gente, Marcelo, vai ao shopping só pro cinema. Só. De preferência meio escondido. Vitrine, jamais. Loja, de jamais. maneira nenhuma. Tanto que eu só encontro o Ioná sozinho no shopping. De maneira nenhuma. Agora, pra cinema, ele ainda abre CCC, ela conseguiu essa vitória. Porque agora as porcarias do cinema agora são dentro de shopping. Mas eu fui criado com cinema de rua. Verdade. Com vários lugares, telão grande. Não essas salinhas de projeção. Campos não tem mais cinema, né, gente? Tem sala de projeção em 2 shopping centers. Campos é a cidade do Já Teve, né? Que infelizmente você sabe, do Já Teve. Já teve um cinema na minha rua. Capitólio. O Capitólio, depois com uma programação pornô maravilhosa. É a cidade do Já Teve. Muita coisa acaba ficando registrada nesses livros que a gente acaba produzindo no dia a dia. Às vezes um pequeno registro que nem tinha essa pretensão acaba virando um registro de algo que já teve. Tem um pouco disso aí. Não é? Esse saudosismo gostoso. Tem essa questão histórica. Dá para você ver nitidamente as transformações pelas quais a cidade de Campos passou. Boas e ruins. Boas e ruins. A maioria é ruins, né? Porque mudança geralmente é ruim, né? O corpo do ser humano nasceu para ficar estático, né? Qualquer movimento nele é uma agressão. Verdade. Marcelo sempre revelador com tudo que fala e ao mesmo tempo divertido. Ele é sério, tem a credibilidade no que fala, mas não deixa de ser divertido. Porque eu não minto. Por isso que eu tenho poucos amigos verdadeiros. Como diz um querido amigo que é o Toninho Chita, compositor. Grande artista. Sabe por que eu não tenho muitos amigos? Porque quem vai suportar um homem que fala tantas verdades assim? Olha, e que tem opinião sobre tudo. Mas eu acho isso ótimo porque eu sigo esse mesmo caminho, entendeu? É melhor você ter a casa com pouca gente, só os bons amigos, do que cheio de gente que vai puxar o seu saco ou que tem interesse direto em alguma coisa que você possa oferecer. Eu te dei esse livro aí autografado para você, para sua mãe, Isaura Oliveira, Antônio Filho, e parece até que você já tinha lido, porque tem um capítulo em que eu falo que a minha casa na praia lá, de Chapéu do Sol, outra paixão da sua vida, São João da Barra, tem muito mais espaço do que gente. Casa boa é aquela casa que tem muito mais espaço do que gente, porque muita gente só serve para uma coisa: empurrar carro. É verdade, infelizmente é a realidade. Tá no livro isso. Principalmente em Campos. Até porque o Marcelo viveu diretamente essa realidade da sociedade, como colunista social, então ele sabe muito bem como é isso. E até mesmo na própria coluna lá no Jornal Multimídia, quantas vezes você falou isso, o interessante dessa coisa do interesse, das pessoas que falavam que são amigos de verdade, daqueles que só falavam que queriam notinha em coluna social, e o próprio colunismo social está 99,9% acabado em Campos. O sujeito, para ser colunável, ele tinha que ser uma pessoa com uma posição social, mas alguém que tinha um trabalho social bonito. Hoje em dia, qualquer um. Alguém que fosse, né? Exatamente. E não só tivesse. Aí é aquela velha questão filosófica entre o ser e o estar, entre os estéticos e os estoicos, né? Você tem que ser e não ter, né? Então, infelizmente, a gente vai por aí. Ó, falo do magistério, falo cada que é coisa outra paixão do dos Marcelo, meus colegas difícil, de profissão, eles tá vão difícil. morrer com as coisas que eu falo aí sobre o magistério. Eu digo que existe mais gente sórdida no magistério do que nas reuniões anuais da máfia italiana. Mas infelizmente é outra verdade. E o magistério é uma paixão da vida do Marcelo. Ah, não tenho dúvida. A vida inteira. Está quase terminando as jornadas. Estou quase me aposentando. Daqui dignamente, a um ano não é mesmo? pouco. Sem se ancorar em licença prêmio, licença todo mês, que é o que muita gente faz. Sem uma falta. É a diferença, né? A pessoa quando abraça sem qualquer ter virado ofício, cargo de confiança, DASzinho qualquer para sair de trabalho. Porque você sabe, né? A maioria dos DAS não gosta de trabalhar, né? Eu nem digo isso, eu digo que na verdade o servidor, ele de uma forma geral, ele sonha com a carreira, passa no concurso e a primeira oportunidade que tem abandona, que é um erro. Isso no Brasil de uma forma geral. No mundo, se eu abraço, se eu tenho uma profissão, eu tenho que ter o prazer de servir. Se eu sou servidor público, mais ainda.
Marcelo é servidor da prefeitura, né, e do Estado. Do governo do Estado. Dedicado. Está terminando as jornadas praticamente. Na prefeitura e um pouquinho depois no Estado. Com dignidade, que eu acho que o que mais falta hoje em dia, infelizmente. O que a gente leva da vida é a história nossa, Antônio. A gente não pode abrir mão da nossa história. Eu quero continuar olhando em qualquer espelho e vendo, olha, eu sou esse aqui. Aliás, o livro mostra muito isso, mostra como eu pensava há muito tempo e eu continuo pensando da mesma forma. Falo aí da fundação do Centro Norte Fluminense para a Conservação da Natureza, eu, o professor Aristides Arthur Sofiati Neto, pai do Gustavo. Gustavo até fala no pós-fácil que eu o conheço desde quando ele estava no útero da mãe dele. Acho isso tão bacana, né? Porque eu fui muito amigo do pai dele. Verdade, essa antes amizade dele hoje se nascer. transfere, né? Ele hoje é super seu amigo, muito legal. Exatamente. Marcelo, obrigado. Olha, eu vou encerrar da forma que o Marcelo encerra o programa dele, que eu acho divertidíssimo, até porque é uma coisa que eu tenho seguido muito na minha vida. Até Só porque... quero te interromper, Sim. mandar um beijo querido aí para Diva Abreu Barbosa e para o Aloysio Abreu Barbosa, Que é seu outro queridíssimo grande amigo. Não, e o Marcelo sempre encerra e de uma forma, uma coisa que eu tenho que adotar no meu dia a dia também. Eu tô ficando cada vez mais no ritmo do Marcelo nesse sentido. Não tem que ter medo de nada nem de ninguém. Siga isso na sua vida também, não é mesmo? Que maravilha! Não tem que ter medo de nada nem de ninguém. As pessoas hoje em dia, você vê o Rock in Rio aí com manifestações de política, as pessoas não estão com medo de nada em todos os lugares. Então, no seu dia a dia também, não tenha medo de nada nem de ninguém. E vamos juntos dizer saravá. Claro! Então, saravá! Obrigado, minha gente. Até a próxima.